Olá, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um dos treinamentos, dentre os vários que são promovidos aí pelo Grupo RCS, dessa vez por meio do seu serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. Meu nome é Lucas, eu sou técnico de segurança do trabalho e serei eu o profissional responsável por apresentar todo o conteúdo que foi disponibilizado e aprovado para esse treinamento. Hoje vamos abordar junto um documento básico em termos de saúde e segurança do trabalho, chamado PPRA. O objetivo hoje é bem simples e se limita realmente a divulgar esse documento de forma que você, enquanto colaborador aqui da RCS, saiba do que esse documento se trata, qual que é a sua finalidade, o porquê da existência de um documento como esse e como que ele impacta na qualidade do seu trabalho e também na qualidade da sua vida. Então vamos lá, vamos entender o que é PPRA. Pessoal, PPRA significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, como a gente consegue observar no esquema que é apresentado aí no slide. À primeira vista, pelo nome, a gente imagina que é um programa sobre meio ambiente, que trata da preservação de recursos naturais, ou quaisquer outras coisas afins a esse mérito. Mas, na verdade, pessoal, isso é um programa completamente voltado para a proteção do trabalhador no ambiente de trabalho. É por isso que essa palavrinha ambiente ela aparece aí no nome do programa. Esse programa, pessoal, ele é extremamente importante e ele se faz necessário porque, vejam bem, todo ambiente de trabalho, por mais simples ou inofensivo que ele pareça, ele expõe os seus colaboradores, ele expõe os trabalhadores a riscos e perigos. Então, por isso que esse programa é tão importante e por isso também que ele é desenvolvido aqui no Grupo RCS, especialmente porque a prevenção da saúde e porque a proteção da integridade física dos colaboradores é um valor que é pregado por essa instituição. Está ali na política de qualidade da empresa a questão da saúde e segurança no ambiente de trabalho. E isso por si só já justifica a existência de um programa como o PPRA aqui dentro do grupo RCS. Mas além do fato de ele estar atrelado a um valor da empresa, existe uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que exige que as empresas implementem esse programa dentro do conjunto de ações voltadas aí para a segurança do trabalho. E a norma que faz isso é a norma regulamentadora número 9, é importante que a gente conheça sobre isso. É ela que cria o PPRA do ponto de vista legal, evidentemente, e que define quais são as diretrizes e qual é a estrutura básica que esse documento deve seguir. A gente acabou chegando até aqui, trazendo toda essa informação técnica sobre esse programa, o que ele significa, qual é a base legal, enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam, e eu quero que fique claro, que é o mais importante aqui nesse sentido, é o caráter desse programa, o que está por trás dele. Por isso eu quero que vocês se apeguem à ideia de que o PPRA ele é um programa que garante a sua segurança por meio da prevenção. Essa é a palavra que manda. Prevenção de riscos ambientais. Tá, Lucas, mas que riscos são esses? O que é isso, risco ambiental? Do que isso se trata, né? Pessoal, existe essa própria NR9 que a gente acabou de ver aqui, ela diz pra gente que os riscos ambientais são os riscos de natureza física, né, os riscos físicos, químicos e biológicos. Os agentes de risco físico, pessoal, são as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores e que, pela intensidade com que eles estão presentes ali no ambiente de trabalho ou pela natureza dos agentes de risco físico, eles podem aí trazer consequências à nossa saúde, certo? E a exemplo nós temos o ruído e a vibração, que pode ser gerado aí por máquinas, equipamentos ou até mesmo por processos de trabalho mal organizados. Ainda temos as radiações. E essas radiações elas podem ser do tipo ionizante ou do tipo não ionizante. A radiação ionizante, pessoal, é aquela radiação que tem a capacidade de gerar algum tipo de câncer. A gente consegue observar isso facilmente aí na indústria da saúde, né? Nas áreas em que
em que ocorrem aí as radiografias, a parte de quimioterapia, enfim, a parte de radiação realmente, né, da parte de diagnóstico por imagem, que se usa a radiação do tipo X, geralmente. Essa radiação, sim, ela tem a capacidade de ionizar átomos e causar algum tipo de distúrbio do material genético, causando aí um câncer ou coisa muito semelhante, certo? Por outro lado, aí a radiação ionizante ela não tem essa capacidade, ela não causa aí um câncer, tá? Ela não tem a capacidade de alterar o material genético, mas ela ainda assim traz algum tipo de risco, porque ela tem por propriedade, essas radiações não ionizantes, a facilidade em excitar moléculas de água no nosso corpo. Quando essas moléculas de água elas são excitadas, elas começam a se movimentar muito rapidamente em um movimento desordenado. E por isso, uma molécula acaba atritando na outra e esse atrito gera um calor. E esse calor que traz consigo as consequências desse tipo de radiação. Um exemplo muito claro dessa radiação não ionizante é o próprio Sol, né? A própria radiação vinda aí dos raios solares, a famosa radiação ultravioleta, UVA, UVB, enfim. Essa é um tipo bem clássico de radiação ionizante e também a radiação micro-ondas. Tá? E elas têm esses efeitos principalmente relacionados ao calor. E aí, se tratando de calor, nós temos até ele aqui como um agente de risco físico, juntamente do frio. Mas aqui, pessoal, são calor e frio em condições extremas, né? E que vão trazer consequências severas aí à saúde do colaborador que está exposto a esse tipo de risco. Ainda são agentes de riscos físicos as pressões anormais, podendo ser hiperbáricas, ou seja, altas pressões, e isso acontece quando a gente atinge profundidades, tá? Quanto mais profundo tiver, maior a pressão, e essa pressão ela gera uma série de consequências aí à saúde. Evidentemente, quanto maior for essa pressão, e ainda as pressões hipobáricas, que são baixas pressões. E a gente encontra essas baixas pressões em grandes altitudes, em que o ar fica extremamente rarefeito. E aí você tem uma deficiência de oxigênio dentro do organismo, e isso traz uma série de consequências também à saúde, tá? Principalmente consequências muito agudas, muito rápidas e que se refletem de maneira muito direta no organismo. E por fim, ainda em termos de riscos físicos, nós temos a umidade, tá? Então esses são os agentes de risco ambiental do tipo físico que são descritos lá na NR9, tá? A NR9 também traz os agentes de risco químico e o conceito que ela traz é o seguinte: são as substâncias, os compostos ou qualquer outro tipo de produto que pela sua concentração ou pela sua natureza ou ainda pela forma como ela penetra no organismo, seja aí por vias respiratórias, por meio da ingestão ou até por meio do contato com a pele, e que ao entrar em contato com o nosso organismo vai trazer efeitos nocivos à nossa saúde. E esses riscos físicos, esses químicos, perdão, eles se apresentam aí no ambiente de trabalho na forma de poeiras, fumos metálicos. Esses fumos metálicos aqui a gente consegue ver facilmente em operações de solda, né, que sobe aquela fumacinha. É um exemplo aí de fumos metálicos, tá? Névoas, neblinas em atividades de pintura, por exemplo, em que há aí o uso de pistolas, né, sob pressão e que geram esse tipo de névoa, geram a neblina, tá? E ainda gases e vapores. E por fim, os produtos químicos. Ainda em termos de riscos ambientais, nós temos os agentes de risco biológico. São os vírus, as bactérias, os protozoários, fungos, parasitas, bacilos, enfim, qualquer micro-organismo que possa penetrar no nosso organismo e que vai trazer consequências negativas à nossa saúde. E os efeitos aqui advindos desses tipos de agentes aqui são extremamente adversos, né? São, enfim, várias consequências à nossa saúde. Esses são então os riscos ambientais, e a gente conseguiu ver mais ou menos aqui a forma como eles se apresentam no ambiente de trabalho. E esses riscos, cada um desses agentes aqui, eles são objetos de análise dentro do PPRA. Como é que funciona isso? Os profissionais que são responsáveis pela elaboração desse programa, eles
analisam um determinado ambiente de trabalho ou um determinado processo de trabalho a fim de identificar esses agentes de risco aqui. Então, eles analisam as máquinas e os equipamentos que são utilizados ali, as ferramentas, os métodos de trabalho, o layout, os recursos humanos que são utilizados ali, como que eles são utilizados, em que ritmo, em que condições ambientais, enfim, se analisa todo esse tipo de situação para conseguir levantar esses riscos dentro desse processo de trabalho aí que é analisado. Tá? E uma vez identificados esses riscos, para cada risco identificado, né, são determinadas suas principais causas. Essa determinação ela é bem detalhada ao ponto de serem descritas até mesmo as fontes que originam esse risco, bem como os meios de propagação, ou seja, as maneiras pelo qual aquele agente de risco atinge o trabalhador. Para cada risco também são determinadas as principais consequências, seja para a saúde, para a integridade física, para o meio ambiente, para o patrimônio, até mesmo para a coletividade. E por fim, uma vez identificados os riscos, as suas principais causas e suas principais consequências, são determinadas aí as medidas de controle, ou seja, o conjunto de procedimentos de segurança que devem ser adotados para a execução da atividade, com fins a eliminar, minimizar ou controlar a incidência daqueles agentes de risco ambiental dentro do ambiente de trabalho. Esse, então, é o processo que está por trás do PPRA. Isso aqui que acontece no PPRA. Essa é a sistemática de atuação do PPRA e a análise é basicamente essa que a gente acabou de falar aqui, que resumindo é identificar, definir as causas, as principais consequências e as medidas de controle. Só que para que eu defina essas medidas de controle, é preciso que se avalie o risco que foi identificado. E como é que faz essa avaliação? Como é que é feita essa avaliação dentro do PPRA? Vamos pegar, por exemplo, o caso aí do ruído, né, que é um agente de risco físico e que é legal da gente trabalhar aqui porque fica bem fácil da gente visualizar. Imagine que esse ruído que a gente está avaliando aqui dentro do ambiente de trabalho ele é gerado por uma máquina ou por um equipamento qualquer. Só que vocês concordam comigo que para que o ruído esteja presente no ambiente de trabalho, é preciso que aquela máquina ou aquele equipamento ele esteja ligado e funcionando. Porque ele desligado, ele não traz nenhum tipo ele não expõe o colaborador, nenhum trabalhador a algum tipo de agente de risco físico, no caso o ruído. Só que você concorda comigo também que essa máquina, ela pode ficar o tempo inteiro ligada durante a jornada de trabalho, ou ela pode ficar, por exemplo, ligada em determinadas situações, em momentos pontuais ali da jornada de trabalho. E você concorda comigo que há uma diferença de grau de risco em função dessa frequência com que essa máquina é utilizada? Sem sombra de dúvida. Por isso, uma das análises feitas em cima desses riscos é a sua frequência, a quantidade de vezes aí que esse agente de risco ele vai se apresentar no ambiente de trabalho. Não só a quantidade de vezes, né, a frequência, mas também o nível de intensidade ou concentração com que ele se apresenta. Tá? Isso, e por meio disso a gente consegue definir a frequência, que pode ser remota, improvável, ocasional, provável ou frequente. E cada uma dessas frequências aqui, que estão sendo sinalizadas aqui no slide, como a gente consegue observar, recebem uma representação na forma de uma letra. Né? A para remoto, B para improvável, C para ocasional, D para provável e E para frequente. Não só a frequência com que esse agente de risco aparece no ambiente de trabalho, é também avaliada a severidade. O que é isso? É avaliado o potencial de dano daquele agente de risco. E o que determina a potencialidade de dano de um agente de risco são vários fatores, entre eles até a própria frequência, mas também a natureza daquele agente de risco. Ainda a concentração com que ele está no ambiente de trabalho, ou a intensidade com que ele está no ambiente de trabalho.
o tempo de exposição, que é a própria frequência, e ainda a susceptibilidade individual. Porque podem existir indivíduos com características diferentes e que reagem de maneiras diferentes à exposição a um determinado risco. Vamos pegar aí, por exemplo, o caso do ruído, como a gente já vem trabalhando com ele. Tem pessoas que têm uma predisposição a problemas auditivos, vindos de família, ou vindo aí da questão hereditária, ou até mesmo de exposições em outros momentos da vida que não dentro do ambiente de trabalho. Às vezes aquela pessoa leva um estilo de vida que expõe ela a, a ruídos, né? E isso pode ser um fator aí que aumenta a predisposição daquela pessoa a sofrer com o ruído dentro do ambiente de trabalho, certo? Tudo isso é avaliado, é objeto de estudo para determinar a severidade, ou seja, o potencial que aquele agente de risco tem para causar dano. E esse potencial ele pode ser desprezível, ou seja, quase nada, marginal, crítico ou catastrófica, certo? E uma vez que eu avalio a frequência, né, que é a quantidade de vezes, vamos chamar assim, que esse agente se apresenta no ambiente de trabalho, e o potencial de dano, quando eu mesclo essas duas coisas, eu tenho então o meu grau de risco, que pode ser desprezível, menor, moderado, sério, ou até mesmo crítico. E mais uma vez aqui, cada um dessas classificações de risco, cada um desses graus de risco, recebe também uma simbologia aqui na forma de um número. 1, 2, 3, 4, 5. Do menor para o maior, indica o nível ou o grau do risco aí. E esse grau de risco, né, pessoal, ele é determinado justamente através de uma matriz, como eu disse aqui, que relaciona a frequência com a severidade, e então é definido o grau de risco. E a partir desse grau de risco é que nós, da equipe de segurança do trabalho, juntamente com a gerência e também envolvendo os próprios colaboradores, conseguimos definir o nosso nível de ação. A gente consegue definir o quanto de cuidado, o quanto de ações que devem ser tomadas para eliminação, minimização ou controle daquele agente de risco dentro do ambiente de trabalho, porque a ideia é justamente prevenção, se antecipar, fazer com que aquele risco não chegue a causar algum tipo de problema à sua saúde. Essa então é a sistemática do PPRA, pessoal. É assim que os riscos são apresentados, é assim que eles são tratados, avaliados com o objetivo de serem eliminados dentro do ambiente de trabalho. Agora que você sabe a sistemática e sabe que esse documento existe dentro da empresa, né, é importante que vocês tenham algumas questões relacionadas à responsabilidade. O PPRA nas unidades de negócio do Grupo RCS é elaborado pelo SESMIT, pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. E uma vez elaborado, esse PPRA ele deverá estar disponível na frente de trabalho para consulta por parte de quaisquer colaboradores. E é por isso que você faz esse treinamento aqui com a gente, para que ao consultar esse programa, você tenha total capacidade de interpretá-lo e assim tomar todas as ações cabíveis e necessárias para sua proteção. Para finalizar aqui o nosso treinamento, eu só queria colocar essa frase e dizendo que o trabalho ele engrandece o homem e a segurança enaltece a vida. E lembrando que a segurança do trabalho, pessoal, é uma responsabilidade de todos dentro do ambiente de trabalho. Por isso, faça a sua parte e desfrute de um ambiente de trabalho mais saudável e mais seguro. Dessa forma, finalizamos o conteúdo do nosso treinamento e em nome do SESMIT, eu espero que todo o conteúdo que foi apresentado aqui tenha realmente sido útil para a tua vida profissional, não só para a tua vida profissional, mas também para a sua vida de uma forma geral. Se tiver ficado alguma dúvida, por gentileza, entre em contato com o técnico de segurança do trabalho, ou com o SESMIT, ou até mesmo com seu supervisor imediato, um encarregado, ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho certeza que todas as suas dúvidas elas serão sanadas da melhor forma possível.
pela sua atenção. Muito obrigado e até a próxima.